O Nada, história de El Recopilador. Saímos da nossa estação a 9.800 horas. Eu ainda não conseguia acreditar no tipo de missão para a qual nos estavam enviando. Durante anos ao longo da nossa existência, sempre nos fizemos a mesma pergunta: estamos sozinhos no universo? Depois que nossa raça conseguiu utilizar todos os recursos do planeta, nos preocupamos mais com nossa própria sobrevivência do que em descobrir vida extraterrestre, ou pelo menos foi o que me contaram sobre aquele evento ocorrido há 200 anos. Agora só moro nessas naves em troca de minha esposa e meu filho viverem em boas condições em um dos planetas mais bem avaliados. Voltando à pergunta anterior, eu não acreditava que existisse vida no resto do universo com o tipo de tecnologia que temos. Nós nos concentrávamos apenas na coleta de materiais, até recentemente. Recebemos um sinal de algo distante a cerca de 1.300 anos-luz da estação. Não tínhamos ideia do que era, mas tínhamos certeza de uma coisa: a resposta para saber se éramos os únicos havia sido respondida. Nos preparamos com uma equipe de 14 naves para investigar qual era aquele sinal. Recebemos ordens de ser hostis ao primeiro comportamento agressivo com qualquer coisa que encontrássemos, embora eu não achasse que fosse necessário. Assim como avançamos em termos de tecnologia, também avançamos em armas. Havíamos começado nosso salto espacial em direção ao sistema onde recebemos o sinal. Chegamos ao ponto de onde vinha o sinal e pensamos que iríamos encontrar uma espaçonave, mas era diferente. O sinal estava em um objeto estranho. Era de tamanho um tanto pequeno, de formato circular ou oval, textura metálica e tinha inscrições escritas em língua estranha. Não só encontramos aquele objeto, mas também algumas partes de um segundo dispositivo metálico, com a diferença de que sua cor era bastante acinzentada e parecia ser feito de outro tipo de material. Voltamos ao navio após encontrá-lo, e estávamos analisando-o para deduzir o que poderia ser, para saber que tipo de tecnologia estávamos presenciando, mas nossas teorias e análises foram interrompidas por algo. Um sinal sonoro. Um novo sinal foi capturado longe do sistema. Depois outro bip e outro. Parece que o que encontramos faz parte de mais sinais que eles enviaram, mas estavam espalhados em várias partes, embora todos estivessem indo na mesma direção e suas distâncias fossem menores. Aproximadamente 20 minutos-luz até o próximo sinal. Voamos enquanto enviamos relatórios do que estava acontecendo. Recebemos ordens de continuar procurando as partes que faltavam naquela placa e de sermos cautelosos com o tipo de coisa que encontramos. Vestimos trajes de proteção para estarmos preparados para o que quer que o objeto fizesse e começamos a inspecioná-lo detalhadamente. A única coisa que vimos foi um pequeno interruptor. Depois de pensar um pouco sobre isso, decidimos reforçar. Isto é o que ouvimos. Registro de som. 1. Sou engenheiro. Estamos no ano 3. Recebi a ordem de fazer um registro desta operação missionária. Nem sei como começar, mas eu sei que o objetivo principal é utilizar o máximo de energia possível na história deste universo. Durante séculos, a nossa raça foi evoluindo em termos de projetos que mudaram o curso da história. Projeto mais ambicioso alguma vez concebido pelas nossas mentes. O Sol é a estrela do nosso sistema planetário. O plano é utilizar a maior fonte de energia que temos à disposição, o Sol. É o único objeto que podemos utilizar para atingir o nosso propósito. Uma evolução para a espécie. Droga, eles estão me ligando, vou ter que desligar. Todos na nave ficaram em silêncio por quase 30 segundos. Tentamos processar a mensagem que ouvimos. Foi talvez outra raça que usou os mesmos recursos que nós? É incrível, mas é verdade. Ficamos surpresos ao ouvir essas palavras, mas é inegável que também tentamos conter a emoção. Tínhamos descoberto outra raça de seres inteligentes, com uma linguagem própria, estranha para nós, mas que podíamos compreender até certo ponto. Além de termos objetos parecidos com os nossos, pois pudemos deduzir que o que encontramos foi um gravador, mas feito de forma diferente e com materiais diferentes. Relatamos o ocorrido e nossos superiores nos disseram para seguirmos os demais sinais, para descobrir por que a referida gravação estava flutuando no meio do espaço. Seguimos em direção à próxima placa, mas eu ainda tinha uma dúvida. Por que diabos eles enviaram aquela gravação de áudio? Por que há mais sinais? Todas as minhas perguntas foram respondidas quando encontrei a placa mais próxima. O aparelho era outro gravador,
Mas ao lado havia outro objeto circular em formato de satélite, mas destruído. Este tinha uma espécie de lente na parte frontal, como se fosse uma máquina fotográfica, o que seria útil para ver se conseguíamos obter um registro fotográfico do que ouvimos antes. Voltamos à nave para ouvir o disco e apertar o botão. Registro de som. 16. Lamento não ter registrado nenhum registro nesses 4 meses, mas as operações com esse novo maquinário acabam sendo muito complicadas. O patrão está pressionando o resto para montar o punho superior direito no maquinário, mas a base parece estar em manutenção devido a problemas de montagem. Sinto que está sendo apressada por motivos relacionados à temperatura, mas confio nos trajes aprimorados que fizemos há 1 ano. Dentro de alguns meses eles me transferirão para a estação perto do Sol. O meu companheiro Javier diz-me que a vista é espetacular. Poder observar o Sol tão de perto é um espetáculo visual tão impressionante que não parece real. Ainda tenho aqueles sonhos estranhos, mas a estação me disse que era por estar tanto tempo no espaço. Continuarei a relatar o progresso futuro em nossa estrutura de absorção de luz e térmica, ou apelidada de ELT Short. Um sistema de absorção de energia? Eles estavam tentando obter a energia de sua estrela-rei através de uma estrutura que construíram? Honestamente, era estranho o que eles estavam tentando alcançar. Nós, no nosso planeta, conseguimos obter bons recursos sem ter que utilizar a energia da nossa estrela, pelo menos na área das estruturas. Nos navios utilizamos painéis de carregamento solar, o que é de grande ajuda para viagens. Enquanto partíamos em busca do próximo sinal, conseguimos descobrir que o referido satélite havia tirado uma fotografia, da qual não há registro. Só posso descrevê-lo como estranho. Não sabemos se foi uma falha na câmera ou algum tipo de anomalia no espaço. Por mais que analisássemos a imagem, não conseguíamos decifrar qual era exatamente a cor escura presente na foto. Levamos mais algumas horas para localizar a próxima placa. Chegamos a um sistema solar bastante singular, já que havia apenas 5 planetas aqui orbitando 2 estrelas. Não é surpreendente, eu sei, mas é incomum ver esse tipo de coisa num sistema solar como este. Decidimos fazer uma parada aqui para recarregar as energias antes de continuar a investigação. Chegamos ao sinal e, por sua vez, gravamos e encontramos o aparelho de gravação próximo a outro satélite, mas este estava em pior estado que o anterior. Tentamos ver se ele havia conseguido fotografar mais coisas sobre esse caso surpreendente. Apertamos o botão e ouvimos com atenção. Gravação de som 9. Como eu disse antes, nossos satélites estão enviando fotos para a estação terrestre para que possam ver o andamento da estrutura. A única coisa que nos informam é que o sistema rotativo estará pronto na próxima vez. Essa semana, e será acoplado à maquinaria. Na verdade, estão a ser gastos milhares de milhões neste projeto. Mas desde que tudo corra bem, disso tenho a certeza. Ultimamente tenho sonhado coisas muito estranhas. Às vezes me vejo flutuando no espaço enquanto algo me observa. A única coisa estranha nesse assunto é que não sei exatamente o que ele está vendo, mas só ouço uma espécie de rugido. Ou bem, rugidos múltiplos, como se muitas criaturas. Interferência. Turas. Eles estavam me perseguindo. Durante todo o tempo que estive nesta estação, não tive esse tipo de sonho até começarem a construir as fundações da estrutura em torno do Sol. Deve ser o estresse de acreditar que isso pode dar errado. Continuarei informando. Desligo. Após ouvir o áudio, conseguimos recuperar algumas fotografias que o satélite tirou. Ainda não entendemos o que diabos ele estava fotografando. No entanto, graças à última imagem, conseguimos rastrear a localização dessas estrelas. Eles estavam a uma distância um tanto próxima e num sistema solar que nunca havíamos investigado. Com isso, ouvimos mais 2 bips, 2 sinais que se aproximavam desse novo sistema solar. Continuamos explorando e finalmente encontramos o próximo dispositivo de gravação. Depois disso, só conseguimos encontrar mais peças de metal. Suspeitamos que fossem os satélites que estavam conectados ao gravador, mas desta vez não encontramos nenhum vestígio de satélite. Retomamos a jornada em busca do outro artefato e apertamos o botão para ouvir a gravação. Gravação de som 47. Parece que tudo está indo bem. O EALT está quase finalizado e levamos apenas 3 anos. É incrível que esses discos estejam prestes a chegar ao fim, mas foi relaxante fazê-los. Os sonhos estavam me afetando demais. Eles pareciam cada vez mais reais. Mesmo por um momento, pensei ter ouvido aquele rugido do lado de fora da estação enquanto estava em meus sentidos.
mas certamente deve ter sido apenas um produto da minha imaginação e dos outros engenheiros e soldadores que sofremos desta estranha anomalia. Daqui a 2 semanas acontecerá a inauguração do EALT e, se tudo correr bem, poderei voltar para casa para minha filha. Estarei com ela em breve. Farei mais umas 3 gravações para finalizar os registros. Acompanharei informações sobre esta operação. Desligo. Fiquei um pouco pensativo com essa gravação em particular. Por que o cara estava tendo esse tipo de sonho? Nem meus colegas nem eu conseguimos entender que tipo de problema esse indivíduo poderia estar sofrendo. Relatamos tudo sobre essa descoberta à delegacia, e eles nos disseram que era um caso estranho, mas talvez fosse melhor voltar. No entanto, ainda tínhamos um último sinal para alcançar. Por isso aceleramos o passo para apanhá-lo e iniciar o nosso regresso o mais rápido possível. Passamos por uma nebulosa e o sinal da estação começou a ficar verde, até perdermos a conexão. Mas os contratempos não importavam neste momento. Estávamos pensando em encontrar o último sinal. Depois de um tempo, conseguimos encontrar o local onde estava o gravador. Como de costume, o aparelho estava ali ao lado de um satélite, que felizmente foi mantido em estado favorável. Mas não imaginávamos que não estávamos preparados para ouvir o que estava armazenado dentro do aparelho. Quando percebemos isso, estávamos muito perto do limite daquele sistema solar que não havíamos explorado. Ainda tínhamos combustível suficiente para a viagem de volta, então decidimos seguir em frente para descobrir o que realmente aconteceu. No caminho começamos a reproduzir o áudio final. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, o que nós fizemos? O que nós fizemos? Aqueles sonhos, aqueles rugidos. Que merda isso estava fazendo conosco? Puta merda, eu não sei onde estou. Estou à deriva. Mas estou longe disso. O que fizemos? Aquela coisa estava nos ameaçando. Estrutura eu pude ver. Deus, fomos criados para isso? Fomos criados para alimentá-lo? Eu pude ver isso. Não tenho tempo, mas sei que tenho que mandar esses registros para alguém saber o que está acontecendo. Naquele dia, quando a estrutura começou a absorver, começamos a ver, meu Deus, a explosão solar. Uma parte do sinalizador começou a subir. Estava se abrindo como uma flor. Não, na verdade era uma concha, e as chamas eram sua pele. Ela continuou abrindo e eu pude ver, estava completamente escuro. Mas juro por Deus ou por qualquer ser divino que era um olho de tamanho colossal. Não posso nem jurar por Deus vendo isso. Aquilo era Deus. Essa coisa nos criou. Essa coisa criou os planetas e tudo o que conhecemos e depois nos destruiu. Estou pensando nisso há dias e dias. Os sonhos eram isso. Ouvia vozes, gritos, murmúrios. Meu Deus. Perdoe-me, Bárbara. Papai ainda está vivo, mas seu oxigênio está acabando. Estarei com você em breve. O que quer que esteja me ouvindo. O sol. O sol está vivo. O sol está vivo. O sol está vivo. O sol. Estávamos sem fôlego. O sol está vivo. O que diabos aconteceu naquele lugar? Todos começaram a discutir o áudio, e algumas hipóteses foram levantadas sobre o ocorrido. Fiquei pensando na situação. Aquele ser que gravou os áudios tinha uma filha. Seja o que for, aquela coisa, aquele sol, ou o que quer que seja, está vivo. Finalmente conseguimos chegar àquele sistema solar. Ou bem, ao que restou dele. Nunca tínhamos visto nada assim em nossas vidas. Tudo, absolutamente tudo, foi destruído. Fizemos uma análise aprofundada dos fragmentos para criar uma reconstrução de como era aquele sistema e seus planetas. Os resultados foram os seguintes. Aparentemente, o sistema era composto por 8 planetas, com seus respectivos satélites naturais, de acordo com a reconstrução usando nossos computadores. Teorizamos que o planeta listado como o terceiro era onde vivia esta estranha raça. O mais surpreendente foi que este sistema solar não tinha estrela. Seja o que for, aquela coisa não era uma estrela e destruiu tudo em seu caminho. Não houve sobreviventes nem planetas, não encontramos a estação daquela corrida, nem qualquer vestígio da estrutura que foi mencionada nas gravações. Apenas nada restou. Mais cedo ou mais tarde voltaríamos ao nosso sistema natal. Todo mundo estava discutindo como loucos sobre o que aconteceu. Tentamos entrar em contato com a estação para relatar nossas descobertas. O Sol estava vivo. A teoria mais aceita entre meus colegas é que aquele Sol se tornou uma gigante vermelha e explodiu, destruindo os planetas, mas isso era impossível.
Eu estava no meu quarto ainda duvidando do que ouvi. Eu não conseguia entender as palavras nessas gravações. Ele está vivo? Foi muita informação que ainda não consigo processar. Então decidi tirar uma soneca. Acordei encharcado de suor frio. Que porra estava acontecendo? Eu também estava tendo esses sonhos agora? Saí para contar aos outros o sonho que acabara de ter, mas, surpreendentemente, vários na nave disseram que tinham sonhado a mesma coisa. Algo está muito errado aqui, muito mal. É melhor voltar o mais rápido possível. Paramos no sistema solar anterior com as 2 estrelas para recarregar novamente. Eu ainda estava com medo, mas fiquei feliz em saber que finalmente voltaria para a estação. Assim que chegarmos, passaremos por uma análise psicológica do ocorrido. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, recebemos novamente sinais da estação do nosso planeta. Estamos entrando em contato para comentar tudo o que vimos. Espere, o que está acontecendo? O que são esses gritos? Esse rugido? Ah, não. Tentamos estabelecer contato por vídeo, mas só conseguimos ver isto. Simplesmente não pode ser minha esposa, meu filho. Estou olhando pela janela agora. Isto não pode ser verdade. Este sistema solar tem 2 estrelas. Mas agora, estou vendo 3. 3 sóis. Droga, os sóis. O que está acontecendo com eles? Eles estão abrindo? Não. O que está acontecendo? Eles estão abrindo e mostrando algo com um rugido horrível. Oh, não.